O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu não dar prosseguimento ao pedido do presidente Jair Bolsonaro pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF. O senador recebeu um parecer da Advocacia Geral da Casa recomendando a rejeição. No documento em que solicitou o afastamento de Moraes, Bolsonaro afirmou que atos recentes do jurista ultrapassam limites aceitáveis. O parecer da Advocacia Geral do Senado, muito bem fundamentado, reconhece que os fatos declinados na petição de impeachment não se superpõem à Lei 1079, a um rol taxativo de hipóteses que admitem impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vigora no Brasil um princípio da legalidade. O fato tem que ter uma previsão legal para que se constitua a justa causa de um processo. Para que se ande um processo dessa natureza, é preciso haver a adequação do fato ao que prevê a lei federal, no caso a Lei 1079. E o rol das hipóteses de impeachment de ministro supremo é um rol muito taxativo do artigo 39 da Lei 1079 de 1950 e de todos os fatos declinados na petição inicial, na denúncia feita pelo presidente da República. Nenhum desses fatos teve essa adequação legal da Lei 1079, de modo que o parecer da Advocacia Geral do Senado é nesse sentido, de que carece para o pedido a chamada justa causa, por falta da tipicidade, consequentemente, à recomendação da Advocacia Geral do Senado da rejeição dessa denúncia. Essa manifestação da Advocacia Geral do Senado é pela presidência e por mim acolhida, não só porque é muito bem fundamentada, mas porque concordo com o presidente, com os termos ali expostos, sobre o aspecto técnico e o aspecto jurídico. O Estado Democrático de Direito exige a obediência a esse princípio da legalidade, que só se instaure um processo dessa natureza quando haja realmente, efetivamente, justa causa e um fato que possa se adequar à Lei 1079, e não é este caso concreto desse pedido de impeachment. O presidente do Senado espera agora que essa decisão estabeleça um marco na relação entre os poderes. A palavra pacificação foi usada, mas é provável que a rejeição ao pedido do presidente infle os bolsonaristas que organizam uma mega manifestação no próximo dia 7 de setembro, quando é comemorado o feriado da independência do Brasil. Uma das pautas do ato é o impeachment dos ministros do STF Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Nas redes sociais, perfis de apoio ao presidente da República já inflaram o discurso após a determinação de Pacheco. Para a Jovem Pan, William Tenório. O ministro disse que vigora no país o princípio da legalidade, também vigora no país o princípio da moralidade, da impessoalidade e também o princípio da vergonha na cara. Não é um princípio que está escrito pelos doutrinadores, mas é algo que está no conceito geral da sociedade. Ele disse que não há justa causa, e ele citou a Lei 1079, o artigo 39, salvo engano, o senador o Pacheco, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para então arquivar o pedido do presidente Bolsonaro. Lembremos que havia um interesse e um pedido na Câmara dos Deputados para haver uma alteração na Lei 1079, para colocar alguns atos de ministros do Supremo Tribunal Federal como passíveis de impeachment, justamente na Lei 1079, que foi reprovada, e um deles foi Darcy de Matos, quando foi alvo, inclusive, de uma discussão aqui na cidade, e o próprio Darcy de Matos foi amplamente criticado na cidade, e nós debatemos esse tema aqui no Jornal da Manhã. Então, aqueles atos dos deputados agora serviram de garantia para que o senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, arquivasse o pedido de impeachment contra Bolsonaro. Não é falta de legalidade, convenhamos. Não precisa, ninguém é trouxa de dizer que é a legalidade. Não é assim também. Existem fatores que precisam ser melhores explicados do porquê do ministro o senador Rodrigo Pacheco não querer dar continuidade ao processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Lembremos que
Novamente, aceitar o processo de impeachment não é aceitar o impeachment. Aceitar o processo de impeachment é aceitar julgar. Ele não aceitou nem julgar, nem que seus colegas senadores, ou seja, mais 80 pessoas capazes constitucionalmente de avaliar os atos dos senadores, dar continuidade a isso. E aí ele diz que não existiu ali os elementos iniciais, justa causa para isso. Infelizmente, era um recado importante que poderia ser dado a ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente está falando com homens togados, pessoas que utilizam o direito de uma forma muito versátil, e infelizmente o povo vai ficando refém dessa versatilidade no âmbito jurídico. Infelizmente, porque era um momento importante para o país em se tratando de Alexandre de Moraes e seus atos. Agora cabe à sociedade, a gente vê que vai fazendo, se manifestar. De várias formas as manifestações, elas precisam ser pacíficas, precisam ser ordeiras dentro da Constituição, porque muitos estão ansiosamente esperando por manifestações que ultrapassem os limites legais para dizer, olha, falei. A coisa que realmente dá para tentar entender no discurso do senador é a tentativa de apaziguar os ânimos e dar um mínimo de governabilidade para a sequência do governo. Nós temos aí uma guerra declarada entre os dois poderes, e acusações diárias, né, tentativas de impeachment de ambos os lados, e a população à mercê, né, dessa disputa aí, quase que pessoal, se não já pessoal, entre ministro e presidente. E enquanto isso o Brasil vai minguando, né, a taxa de crescimento do Brasil frente aos outros países em desenvolvimento na mesma condição de problemas de Covid vai ficando aquém do esperado, menos ainda, e nós estamos aqui só aguardando que alguém consiga então dirimir esses problemas para que a gente possa avançar um pouquinho mais que seja no desenvolvimento desse país. 7 horas e 42 minutos. Nesse ponto, a minha visão é que parece que o presidente é a causa do problema no país. O povo votou nele como solução aos demais problemas, porque nós tínhamos corrupção, uma série de outros fatores que eram contínuos. E esses sim são os verdadeiros problemas, e eles não têm pacificação contra a atuação criminosa. Eu acho que Rodrigo Pacheco age na sua totalidade de uma maneira indevida.